Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade neste objetivo, hoje nós vamos falar sobre os benefícios da meditação. Mais especificamente, como pode ajudar, essa prática pode ajudar na saúde física e mental. Sobre esse assunto eu converso agora com o hipnólogo e terapeuta João Paulo Crestani. Seja bem-vindo, João, ao Mídia e Saúde na TV. É muito bom falar com você. Obrigado, boa noite. Veri. Boa noite. Muito bom falar sobre terapia, sobre saúde e falar hoje sobre meditação, né? Que legal. Com certeza. Ô, João, você é hipnólogo, terapeuta. Isso. Parece que faltou alguma coisa. Tem uma outra área que você atua? Eu atuo, sou terapeuta integrativo e atuo com algumas técnicas, né? A técnica de terapia com a hipnose é uma delas, constelação familiar. A constelação, é isso? Isso. E a terapia corporal tântrica também. E também com a prática da meditação. Claro. E dependendo do caso, João, você utiliza uma técnica, às vezes várias técnicas ao mesmo tempo. É assim, né? Quando a pessoa procura uma técnica específica, aí a gente vai falar sobre aquela técnica, mas no decorrer do caminho do processo terapêutico dela, se ela vai alcançar um resultado melhor com uma outra técnica, eu sugiro aquela para a pessoa, Claro. sempre de acordo com a necessidade. Agora, meditação, que é o nosso tema de hoje. Num primeiro momento, ou digamos, leigamente falando, a gente faz uma associação, meditação, eu vou meditar, eu vou refletir. Eu penso que essa meditação que nós vamos tratar hoje vai além disso. Não é simplesmente o sinônimo, meditação de reflexão. Talvez tenha uma certa coerência também, faça parte, mas eu acredito que é bem mais profunda a coisa aí, né, João? Queria que você falasse o que é exatamente essa meditação, João, e para que serve? Vamos conversar. Essa meditação que a gente está falando é uma prática de autoconhecimento que ela foi praticada desde a época da pré-história. Toda vez que uma pessoa consegue ficar focada e prestando atenção em alguma coisa, a gente pode dizer que ela está meditando. Historicamente falando, eles têm registros, né, de que essa prática que a gente faz hoje começou lá na época do hinduísmo, coisa de 3.000 anos antes de Cristo. E foi bastante difundida pelo precursor do budismo, que foi o Siddhartha Gautama, o Buda histórico. 600 anos antes de Cristo, ele já praticava meditação e ele ensinou essa prática. Então, o que a gente tem hoje, que é desenvolvido pela ciência, que tem muitos estudos sobre a meditação, e aqui é praticado por várias linhas de religião e filosofia, são essas práticas que foram difundidas por Buda. Começaram lá 600 anos antes de Cristo. E consiste exatamente em quê? Uma pessoa para meditar dessa forma, quais são aí, digamos, os pré-requisitos, o que necessita para a pessoa fazer uma boa meditação? Antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre o que não é meditação, que as pessoas pensam assim, né? Eu não consigo meditar. Toda vez que eu falo sobre meditação, a pessoa fala assim, eu não consigo meditar. Aí eu pergunto, o que é meditar para você? A pessoa fala assim, é ficar parado e não pensar em nada. Então não é sobre isso. A nossa mente, o nosso cérebro foi feito para pensar e a gente fica o tempo inteiro pensando. Então, meditar é a pessoa ficar num estado de autoobservação, prestando atenção em si mesma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E a prática é voltada assim, para o budismo e para o mindfulness, que é mais moderno, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente se observa sem julgamento. A gente se observa, presta atenção em si, sem ficar se criticando. Porque você já deve ter parado para pensar em algum momento e você ficou assim, mas eu sou um burro mesmo, olha que eu fiz isso de novo. Caramba, eu tô passando por esse problema. Quando a gente vai praticar a meditação, a gente vai prestar atenção nos sentimentos, nos pensamentos que vêm e vai focar e olhar para isso sem julgamento. No Mindfulness a gente aprende que a gente medita com curiosidade. Eu posso ver, ouvir e sentir qualquer coisa que está dentro de mim de forma curiosa, aberto para qualquer coisa que acontecer e com gentileza para comigo mesmo. Então a prática da meditação traz para a pessoa um olhar um pouco mais amoroso para si mesmo e para aquilo que está acontecendo na sua vida. Se a pessoa fala assim, eu quero meditar, o que ela pode fazer? Se sentar, respirar, prestar atenção na respiração e prestar atenção nos pensamentos. É isso que é meditar. Nada mais do que isso. Necessariamente precisa de um orientador, alguém para conduzir, para que a pessoa possa, digamos, chegar numa meditação adequada, a ponto de, evidentemente, usufruir dessa prática, né? Ter benefícios.
Na verdade, precisar não precisa, porque é uma capacidade natural de qualquer pessoa prestar atenção em si, né? O que que acontece? A nossa sociedade hoje é uma sociedade em que a gente não é ensinado a parar, a gente não é ensinado a prestar atenção nas coisas. Se você pega o celular, por exemplo, o tempo inteiro está vindo notificação, o tempo inteiro está vindo distrações. E a meditação, ela é o oposto da distração. É concentração, é foco, é você prestar atenção no momento presente, naquilo que está acontecendo. Então, eu vou dizer assim, você não precisa de um professor para meditar, mas talvez você precise de alguém que vai te ajudar a chegar no ponto em que você vai poder dizer assim, agora é isso que eu estou fazendo, é meditação. E vai poder dizer assim para você, olha, tá tudo bem se você, durante a prática, pensar em outras coisas. Às vezes eu estou meditando, Aldari, num dia que eu estou assim, muito agitado, e, sei lá, eu coloco lá um timer de 15 minutos, por exemplo. Dos 15 minutos, 12 minutos, 10 minutos, a minha mente ficou divagando. E tá tudo bem, é isso mesmo. E o que que eu vou fazer durante essa prática? Eu vou prestar atenção nos pensamentos, a hora que eu percebi que eu tô lá, longe, que a minha mente foi para outro lugar, eu trago ela de volta com essa curiosidade, abertura e gentileza que eu te falei. Então a gente vai treinando, né? Então eu sempre digo assim, meditar é uma prática. É a mesma coisa que ir na academia, que você aprender uma coisa nova, uma língua, por exemplo. Praticar. Quanto mais a gente pratica, mais fluente vai ficando, e isso vai trazendo os benefícios que a gente vai falar hoje. Entre as características da meditação, nós poderíamos dizer que a presentificação é um atributo ou uma característica mesmo da Sim. meditação, porque, João, a gente percebe assim, uns mais, outros menos. Mas o ser humano, via de regra, ele tem uma tendência de se concentrar muito no passado, é um tempo que já foi, é Uhum. redundante falar isso, mas é um tempo que foi, não tem como você mexer nele, a não ser o aprendizado, e Uhum. o futuro, que a gente não sabe se vai chegar. Então eu penso que esse comportamento, ele causa muitas manifestações Exato. nocivas, Uhum. né? A meditação, ela ajuda a controlar a pessoa a ficar no presente, valorizar, se concentrar, considerando, evidentemente, o passado e o futuro, mas sem aquela concentração demasiada. É, até você usou essa palavra, né? Controlar. A meditação ela vai nos ensinar que a gente tem pouco controle sobre as coisas, né? Mas ela ajuda a gente a exatamente isso, a praticar estar no momento presente. Então, é exatamente isso que eu falei para você. Quando a gente está meditando e eu percebo que a minha mente está divagando, onde ela está divagando? Ou numa imaginação de algo que não existe, algo do futuro, ou relembrando de alguma coisa do passado, normalmente remoendo, né? Então, através da prática da meditação, eu consigo trazer a minha mente de volta e praticar, treinar, estar no momento presente. Então, enquanto a gente está aqui conversando, é normal isso estar acontecendo comigo agora. A minha mente vai lá para os momentos, estou te contando a história de quando eu meditei, eu revivo esse momento, mas eu trago a minha mente de volta. Eu estava fazendo alguma pesquisa antes da gente conversar para trazer dados, né? Porque eu não sou muito cara dos dados, né? E eles fizeram uma pesquisa, uma pesquisa brasileira, que eles perceberam que o cérebro de pessoas que meditam de 3 a 5 vezes na semana é diferente do cérebro de quem não pratica. Das pessoas que estão, como você falou, vivendo no passado, no futuro, mas não estão no momento presente. Então, quando eles deram tarefas para a pessoa, por exemplo, prestar atenção, uma tarefa que é muito simples, você já deve ter visto na internet, né? Aparece o nome da cor escrito azul, mas está escrito em amarelo. E a pessoa tem que dizer a cor, não o que está escrito, entende? Está escrito azul, mas na cor amarela. Vermelho, na cor verde. Então, é um exercício de atenção. Você vai ler aquelas palavras e você vai dizer a cor, não o que está escrito. E esse teste foi um dos testes que eles fizeram para determinar qual é a diferença que tinha da pessoa que medita da pessoa que não medita. Então, essa pessoa que medita, ela conseguia acertar com muito mais eficácia e eficiência do que a pessoa que não medita, porque ela estava lendo a palavra em vez de prestar atenção na cor. Então, é preciso que a gente esteja focado no que está acontecendo e não naquilo que está correndo na cabeça, ou nos pensamentos, ou no caos lá de fora, para que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Então, nessa tarefa foi algo que eles perceberam. E aí eles fizeram, claro, o exame de imagem no cérebro e perceberam, né, e identificaram que o cérebro é diferente. Várias áreas do cérebro são mais desenvolvidas nas pessoas que meditam, diferente das pessoas que não meditam. Um comportamento bastante visível, comportamento não, uma situação que acontece,
O mundo está cada dia mais desenfreado. É. No trânsito, as pessoas, o mundo competitivo, a busca pelo espaço, a manutenção do espaço, enfim. E o próprio desenvolvimento, de certa forma, leva as pessoas a um frenesi, a um ritmo frenético, Uhum. né? A minha pergunta é simples, João. A meditação, e você usou um termo aí, controle, a meditação ajuda a pessoa ao alto equilíbrio, essa palavra, ao controle, a mesmo em meio a esse mundo desenfreado, às cobranças, a esse sistema. Eu vou falar para você da minha experiência com a meditação, como que é. Não quer dizer que a gente vai deixar de sentir as coisas. As pessoas, elas às vezes buscam pílulas mágicas, né? Truque, a chave, né? O segredo, para eu não ficar mais irritado, para eu não me estressar, para eu não acontecer, por exemplo, uma briga no trânsito. Não é sobre isso. Não é sobre eu não sentir as coisas, eu não experimentar algo que é humano. As emoções fazem parte da experiência humana. O que a meditação vai ajudar? Eu treinar essa minha autopercepção. Então, quando eu estou ficando irritado, eu percebo, puxa, eu estou ficando irritado. Será que eu preciso, essa situação, um atraso, a questão no trânsito, será que eu preciso, nesse momento, ficar com essa irritação? Então, esse autoconhecimento, essa autoconsciência que a gente desperta, desenvolve através da meditação, vai ajudar a como eu vou manusear ou manejar, é uma linguagem muito usada na terapia, né? Como eu manejo isso que eu estou sentindo? Como que eu vou lidar com essa situação? Então, a meditação vai trazer para a gente autoconhecimento, eu vou saber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, sem julgamento, como a gente falou, vai me trazer autoconsciência. Então, por exemplo, eu estou ficando irritado, eu estou ficando com medo, eu estou ficando estressado, eu estou triste. E vai me ajudar o que eu vou fazer com isso? De que forma eu posso agir melhor, trabalhar melhor com esse sentimento? E aí você falou assim, o mundo está num frenesi, o mundo está no caos. E eu digo assim, e eu comecei te respondendo isso, né? A minha experiência, a meditação me ajuda a ficar na paz em meio ao caos. Sabe aquela história assim, de que no olho do furacão é o lugar mais calmo do furacão? Tá tudo girando ao redor, mas no olho do furacão está no centro, ali não tá ventando, não tá acontecendo nada. Então a meditação, ela traz a gente de volta para o centro. O mundo lá fora tá caos, as pessoas estão estressadas, está acontecendo de tudo, mas eu volto para o meu centro, para o meu equilíbrio, para o meu bem-estar. E é isso que a meditação traz pra gente. Esse benefício, é claro, Dori, não é, por exemplo, assim, eu vou sentar hoje em meditação, vou praticar 1 hora e pronto, não precisa mais pro resto da vida. Treino. É treino. E como a gente estava falando assim, você perguntou se precisa de professor. A nossa sociedade ocidental, ela não foi feita para isso. A gente tem muita dificuldade. As crianças na região da Índia, lá no Oriente, né, China, Japão, eles praticam isso desde criança. Então é algo que se desenvolve, né? Desde criança eles têm um comportamento diferente do nosso. A gente não, a gente é na correria, na loucura, é no instinto de sobrevivência. Então a gente precisa praticar e tem gente que vai precisar aprender do zero, porque simplesmente não sabe parar quieto e prestar atenção, entende? Você fez um comentário aí a respeito do trânsito, só queria implementar um pouquinho. Talvez a meditação possa ajudar a gente a se precaver, não é ser pessimista, mas sair de casa já prevendo um possível acontecimento negativo. Ou seja, se você medita, se você se prepara, você vai ter uma forma diferenciada de reagir. Não é cultivar o negativismo, não é ficar pensando em coisas ruins, mas já sair de casa pensando, se acontecer, se um louco aí, descontrolado, vier para cima de mim, como que eu vou reagir? Até porque você falou, né, que não é o fato em si, em outras palavras, mas é a maneira que você reage. Você, no olho do furacão, você manter o equilíbrio. Então, tenho a impressão que a meditação, entre outras coisas, seria uma forma também de se prevenir a um fato desagradável e reagir de uma forma assertiva, de uma forma adequada, sem entrar na vibe da pessoa, porque é muito assim, a gente ouve muito dizer, o cara fez isso comigo, eu reagi. Quer dizer, ou seja, o cara jogou um lixo, também joga um lixo nele. Então, e na verdade a gente percebe que por parte de vocês, né, que trabalham com a área, que não é dessa forma. Não é porque a pessoa gritou que eu também vou gritar. Existem outras formas de resolver um problema. Não precisa ser assim, né, Alderi? Às vezes acontece, né? Então, assim, eu digo pela minha experiência do que eu tenho acompanhado também das pessoas. Mesmo que às vezes, por exemplo,
se a pessoa não medita, ela teve uma situação de uma briga ou um conflito, ou ela não tem autoconhecimento, a tendência e a chance dessa pessoa ficar ruminando, remoendo e sofrendo com essa situação é muito maior do que quando a pessoa medita. Então, a tua pergunta foi, dá para se preparar para um evento ruim? Isso. Dá para se preparar. Mas mais do que se preparar para qualquer coisa, porque coisas ruins podem acontecer a qualquer momento, assim como coisas boas, né? É a gente ter o que eu chamo de essa elasticidade emocional, eu ter flexibilidade ou resiliência para eu poder lidar com qualquer situação que me acontecer. E uma filosofia que não é só pela prática da meditação, mas isso é um ensinamento do próprio budismo, né? Duas coisas. Primeiro, a gente não tem controle sobre nada. O controle sobre, né, você planeja uma coisa, aí de repente chove e estraga tudo, né? Mas eu posso ter conhecimento e gerenciamento de como eu vou reagir a isso, né? Outra coisa tudo é passageiro. Nada é permanente. Então, às vezes a gente está irritado ou está preocupado com alguma situação, dali a pouco aquela situação passa e a gente nem lembra mais daquilo. Mas se eu estou sofrendo, como é o meu caso da ansiedade, né? Eu fico ruminando, me preparando demais para aquilo, preocupado se vai dar certo, se não vai dar, eu deixo de viver esse momento e eu estou sofrendo por algo que nem aconteceu. E aí quando chega aquela situação, eu já não estou mais vivendo aquela situação, eu já estou preparado para uma outra próxima situação. Então a meditação vai ajudar a gente a evitar esse estar aqui, não estando aqui, com a cabeça em outro lugar, pensando, sofrendo por uma coisa que não aconteceu. Então esse ensinamento de que nada é permanente, a gente está aqui agora, daqui a pouco não vai estar mais, né? Ajuda a gente a acalmar o coração. E uma outra coisa muito importante que eu aprendo através da prática da meditação é entender que nada é pessoal. Mesmo que você faça algo pessoal contra mim, que você, por exemplo, vamos dar um exemplo nós dois aqui, né? Se de repente a gente se desentende, você fala assim, João, você é um azul e começa a xingar e falar qualquer coisa, mesmo que você está dizendo diretamente para mim, isso não é pessoal. Você está fazendo isso por algo que tem aí dentro de você. Às vezes eu estou dizendo mais de mim do que de você. Tem, A né? maioria A das frase vezes é acho que é isso. do Freud Não essa, é né? isso? Quando Pedro fala de Paulo, você tem mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, a prática da meditação vai me ajudar a entender, tá? O que é meu dessa situação e o que é seu, o que é das outras pessoas, o que é do caos que está lá fora. Então, a reatividade, que é o que você me perguntou, né? Uma briga no trânsito. Reatividade. A reatividade, ela fica muito menor quando eu consigo treinar essa elasticidade emocional e a meditação é uma ferramenta maravilhosa para isso. Mas para isso a gente precisa praticar, precisa treinar, precisa fazer. E junto a esse treino, o que você poderia citar? A meditação, ela necessita de um tempo específico, de um lugar específico. Vamos falar sobre isso. Então, assim, as práticas orientais de meditação, elas são ritualizadas, né? Então, o pessoal vai praticar meditação focado em uma prática religiosa. O que a gente está propondo aqui não é esse tipo de meditação. É um tempo para você ficar com você mesmo. Então, eu trouxe aqui alguns tipos aqui para pensar, né? A meditação que é mais democrática e ela é para os ocidentais é o que a gente chama de mindfulness ou atenção plena. É exatamente isso que eu te falei. É praticar o estado de presença, prestando atenção nos pensamentos e nos sentimentos, sem julgar. É isso. Sento, fecho os olhos e fico prestando atenção. No Mindfulness, a gente tem práticas de 3 minutos. Então, a gente não precisa de 1 hora para ter benefícios. Eu mesmo, no meu dia a dia hoje, eu pratico entre 12 a 20 minutos, dependendo do dia que eu tenho mais tempo ou menos tempo, por dia. E eu tenho colhido esses benefícios que eu tenho falado para você. Seria melhor se eu praticasse mais tempo? Com certeza. Eu ficaria muito mais treinado, muito mais equilibrado. Então, assim como ir na academia, fazer meia hora ou fazer 1 hora e meia, dependendo do objetivo que a pessoa tem, vai dar esse tipo de resultado. Então, o yoga, não sei se você conhece ou já praticou yoga, depois da aula dos exercícios do yoga, tem a meditação. Então, é isso que acontece. Você vai trabalhar o corpo e a mente trazendo equilíbrio. Outras práticas que o pessoal pratica é Zazen, que é a meditação budista mesmo, e no Tantra a gente pratica a meditação ativa. Vai trazer a meditação junto com o movimento do corpo, trazendo esse equilíbrio do corpo e da mente. Muitas pessoas têm dificuldade de meditar, Alderi, porque o corpo está acelerado, a pessoa sente angústia, a pessoa sente a própria ansiedade, né? A pessoa fica irritada, ela fica inquieta. Então,
a gente precisa trazer para esse tipo de pessoa que não consegue sossegar, uma meditação que vai trazer movimento junto. Então, vai trazer para ela esse equilíbrio. Tem alguns exercícios, por exemplo, que eu ensino para os alunos, como que a gente pode movimentar o corpo ou respirar de uma forma específica que vai abaixar um pouco essa agitação e aí eu consigo prestar atenção, entende? O que eu disse para você que depois de um certo tempo de prática a gente consegue se acalmar, prestar atenção, ter empatia, amor próprio, bem-estar, a gente alcança isso um pouco tempo depois da prática. Às vezes a gente vai precisar prestar atenção e perceber, cara, eu tô um caos, eu tô super agitado, o que que eu preciso fazer? E às vezes a gente precisa chacoalhar o corpo. Às vezes a gente precisa respirar assim, ó, para eu conseguir colocar o meu corpo e aquilo que eu tô sentindo numa sintonia, num sincronismo. E aí depois eu faço algumas respirações calmas e lentas, aí eu consigo abaixar meu batimento cardíaco. E aí eu consigo perceber, nossa, eu tô agitado. Eu tava mais agitado agora eu tô menos. Então a gente vai trazer algumas técnicas de respiração para ajudar a pessoa a encontrar esse equilíbrio. Você falou da falta de controle, que nós não temos controle de praticamente nada. Uhum. Né? E aí entra uma questão bacana que eu queria que você comentasse dentro desse contexto da meditação. Porque muitas vezes não é ser comodista, não é se acomodar, mas muitas vezes a gente busca a solução para o problema e, na verdade, talvez o comportamento mais adequado seria a aceitação. Porque tem certas situações, muitas situações na vida, que nós não temos muito o que fazer. É. E a aceitação, volto a dizer, não é ser comodista, não é ficar no sofá lá, mas aceitar que determinadas situações, dentro do que você falou, fugir ao nosso controle fatalmente, nós vamos passar por muitas circunstâncias que eu vou fazer a não se aceitar, né? E dentro desse cenário aí, ô João, queria que você aprofundasse um pouquinho mais. A meditação ajuda a entender isso aí, a aceitar de forma melhor, sem se autoflagelar, sem prejudicar a saúde, perder noites de sono, atacar a gastrite, enfim. Porque é uma série de questões, manifestações que a pessoa acaba somatizando muitas vezes por conta da inaceitação das situações, né? Mais do que você falou uma questão importante, né? A nossa sociedade é uma sociedade focada em causa e efeito, né? Aconteceu isso, eu quero resolver. Ou então, ela não foca na causa, ela foca só no efeito. Eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio para parar de ter dor de cabeça. Eu não quero sentir o efeito das coisas. A meditação vai ajudar a gente a entender que atrás ou por trás ou independente do que está acontecendo, existe uma lição, existe um aprendizado. Então, se eu tenho aqui um problema, eu vou precisar, além de resolver o problema, aprender com esse problema, para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. E às vezes, eu vou olhar, como você falou, aquele problema e eu vou dizer assim, puxa, esse problema não tem solução. E aí sim, entra a aceitação. Se não tem solução, não tem o que fazer. Mas o que é que eu posso aprender com essa situação? Para que eu não precise repetir esse problema. Porque a grande questão dos processos terapêuticos que eu vejo, Alderi, é que as pessoas, quando elas chegam a pedir ajuda, elas já passou muito tempo sofrendo com aquilo. Às vezes, por exemplo, questão de relacionamento. A pessoa está no terceiro ou no quarto casamento. Quando a gente vai olhar e pensar no histórico da pessoa, 4 casamentos com o mesmo tipo de pessoa, que tem os mesmos problemas. Então, tem algo aí que eu só tentei resolver terminando o relacionamento, mas eu não aprendi com aquela situação. Então, se eu me abro para esse autoconhecimento, que ele vem a partir da meditação, é uma das ferramentas de autoconhecimento, eu vou olhar e perceber, cara, tem uma lição aqui que eu não estou aprendendo. Que lição é essa? Porque quando eu aprendo a lição, eu não preciso repetir de ano. Não é assim a escola? Claro. Se eu tiro a nota que eu preciso, aprendi. Então eu posso passar para uma próxima situação. E aí uma coisa muito importante que eu acho legal acrescentar aqui, Alderi, a meditação vai ajudar você a ser uma pessoa mais calma, mais equilibrada. Eu já falando de benefícios, né? Calma, equilíbrio, bem-estar, mas não vai tirar os problemas da sua vida. Com certeza. Por quê? É através dos problemas que a gente vai ter aprendizados e vai ter lições e crescimento e evolução. É assim que a gente cresce, né? Para uma pessoa, você pode perceber, uma pessoa que teve uma vida muito calma, muito tranquila, ela não tem essa flexibilidade emocional, porque ela não precisou se espertar para poder resolver as coisas. Teve tudo de mão beijada. Então, problemas fazem parte da nossa vida. É normal. Como eu vou reagir a eles e o que eu vou aprender a partir deles é que é a questão, né?
Então, se eu me permito meditar, eu vou ter não só esses benefícios fisiológicos, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu vou ter essa abertura de perceber assim, tá, isso que está acontecendo comigo não é pessoal, como eu já falei para você, tem alguma lição por trás disso. O problema não é esse problema que está me incomodando agora, é o que aconteceu antes, ou o que eu fiz ou deixei de fazer que causou esse problema. Ah, mas foi o fulano que fez, beleza, mas onde foi que eu permiti que o fulano ou a Beltrana fizesse aquilo comigo? O que eu preciso mudar em mim, no meu comportamento, nas minhas atitudes ou na minha postura, para colocar um limite para que ninguém mais faça isso? Existem várias formas, várias possibilidades da gente sentar em meditação. Uma delas é a gente se fazer essas perguntas e sentar e se auto-observar. E você falou uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente atribui, imputa a culpa a um terceiro, quando na verdade nós somos permissivos. Porque dizem que só fazem com a gente o que a gente permite. Concordo? E você falou uma questão aí de relacionamento. Às vezes a pessoa incorre na síndrome da repetição, né? Aí eu atraio, a gente ouve muito isso, eu atraio sempre pessoas erradas, mas onde que está a permissividade dela, o comportamento dela para atrair aquele tipo de pessoas, né? Então isso que você falou é muito interessante, né? E aí, o que a gente precisa, né? O que eu preciso? Eu sempre gosto de falar na primeira pessoa porque eu não posso falar por você, eu não posso falar pelos outros, né? Eu posso e preciso falar por mim. Eu preciso me conhecer, porque os outros podem falar o que quiserem sobre mim. Se eu sei que aquilo não é verdade, se aquilo é só um ponto de vista da pessoa, aquilo não vai me incomodar. E aí que eu digo para você, não é pessoal. Isso é um aprendizado desafiador para mim, sabe? Não é muito fácil quando alguém fala alguma coisa ou me critica e eu simplesmente não é sobre fazer de conta que aquilo não aconteceu. É sobre não sofrer com aquilo, entende? Se a pessoa me ofende ou se ela me critica, eu não preciso me ofender com aquela situação. É a opinião dela, não é verdade? Agora, como eu vou lidar com aquilo, isso é minha responsabilidade. E é muita evolução, hein? É. Para chegar nesse ponto é muito desenvolvimento para chegar nesse ponto aí. Meditação é uma das ferramentas de terapia. Tenho conduzido grupos de meditação, Alderi. Então, assim, tanto de forma online como de forma presencial. E qual que é a maior dificuldade das pessoas? Na hora que chega nesse ponto de se conhecer e de perceber que o foco não é o outro, a culpa não é só do outro, mas é minha responsabilidade como eu me sinto, as pessoas costumam escapar. Porque Mexer na ferida? mexendo na ferida e, poxa vida, agora eu vou ter que assumir a responsabilidade. Então eu vou ter que me mexer, vou ter que fazer alguma coisa. E isso é algo muito importante que a gente precisa saber com relação à pessoa. A gente pensa assim, os benefícios da meditação. Eu vou reduzir o estresse e a ansiedade. Mas será que às vezes eu mesmo, com as minhas atitudes, eu não estou criando fontes de estresse e ansiedade? Tem uma prática que a gente faz que é sobre o inimigo. Quantas pessoas, às vezes, a gente, na nossa imaginação, a gente cria inimigos? Por uma fala, ou por algumas falas, ou eventos que aconteceram, a gente vai olhando para aquela pessoa com preconceito, com raiva, com mágoa, e eu deixo aquilo transformar uma pessoa normal no monstro. Então, toda vez que eu vou chegar perto dessa pessoa, eu já vou ficar de pé atrás. Ou quando eu for falar dessa pessoa para os outros, eu vou criticar, vou falar assim, nossa, fulano de tal, aquela pessoa me fez isso, me fez aquilo outro, e eu vou alimentando um pensamento e um sentimento ruim. Isso vai gerando o quê? Estresse, vai me deixando num estado de alerta, num estado de sobrevivência. Meu Deus, eu preciso ficar esperto com aquela pessoa, entende? Agora, quando eu olho e eu percebo, tá, o quanto disso é verdade? O quanto disso realmente essa pessoa é esse monstro? Ou fui eu que fui alimentando esses pensamentos, eu que fui olhando para essa pessoa e acreditando nessa versão que eu contei. E às vezes uma questão também, João, fatos isolados. Eu acho que não pode julgar por fatos isolados. Às vezes qualquer pessoa, por mais equilibrada que seja, ela está sujeita a exasperar, se exceder, cometer atos inadequados. Agora, é um fato isolado ou é comportamento? Né? Então, eu acho que isso que você falou é muito importante, mas essa questão também, né, de não rotular uma pessoa por um fato isolado. Como diz, quem nunca fez isso, que atira pela pedra. Quem nunca se excedeu, cometeu um ato inadequado. E é isso que eu estou falando para você. A questão é quando eu estou no meu autoconhecimento, focando em mim, na minha responsabilidade, no meu processo, na minha missão,
Eu não fico preocupado com o que o outro fez ou deixou de fazer. É claro que eu não vou ser uma pessoa, como você falou, permissiva ou passiva diante da vida. Pode fazer e falar o que quiser de mim. Se foi feita uma injustiça, eu vou buscar justiça com relação àquilo, não é verdade? Mas eu não preciso ficar remoendo isso. Tem uma história, uma alegoria que eles falam, né, ensinam no budismo, que é assim, 2 monges, eles faziam um trabalho de atravessar um rio com uma canoa. E os monges, eles não podiam tocar em mulheres. Só que numa dessas viagens que eles foram fazer, tinha uma mulher grávida que ela precisou do apoio para poder entrar no barco. E o monge tocou na mulher para poder entrar com ela no barco. E aí eles foram e levaram a mulher para outro lado. E na volta, quando eles estavam chegando, o outro monge que estava com ele falou assim: você tocou naquela mulher. Você não podia ter feito isso. Ele disse assim: a gente atravessou aquela mulher e eu deixei ela do outro lado. Mas você trouxe ela com você. Então, aquele monge, ele talvez tenha cometido um pecado, né, segundo a religião deles, que ele não podia ter tocado a mulher, mas ele ficou tranquilo com relação àquilo, ele não ficou remoendo aquela situação. Mas o outro, no julgamento, na crítica do que o parceiro dele tinha feito, ficou remoendo aquela situação. Legalismo. Então, assim, tem muita coisa que a gente pratica em nome de uma religião, ou em nome de um bem-estar, mas eu tô focando demais no outro, no que o outro tá fazendo e cuidando da vida do outro. Cuido da minha vida. Verdade. Faz sentido isso? Totalmente. E aí uma questão importante, já que estamos falando de religião, um dos comportamentos que Jesus mais combateu, foi o legalismo religioso. Ao contrário de que muitas pessoas pensam que ele está ali sendo legalista, e é o contrário. Jesus combateu o legalismo. Com que tipo de pessoas ele andou, né? É só a gente parar para pensar nisso, né? É legal você ter falado de Jesus, né? Então, assim, Jesus teve uma fase da vida dele em que ele desaparece, né? A Bíblia não conta isso, né? Fala da infância dele lá e depois quando ele já chega já trabalhando, né? Já pregando. E ele teve uma fase que ele ficou no deserto. O que Jesus fez no deserto? Jejuou e orou, é o que a Bíblia fala, né? Mas com certeza nesse processo ele prestou atenção em si mesmo. Ele prestou atenção nos seus pensamentos. Ele prestou atenção. Ele meditou. Ele ficou ali. O que você faz 40 dias se você não tem o que fazer? É meditar. Então, assim, o convite que eu gostaria de fazer para quem está assistindo, Alderi, meditar é possível para todas as pessoas. Basta eu escolher desligar um tempo do que está lá fora e prestar atenção em mim. É isso. O princípio é isso. O princípio é isso. Eu vou focar em mim. Mas eu não consigo ficar muito tempo parado ou ficar prestando atenção, eu já fico inquieto. Tá tudo certo, é normal. Então eu vou precisar passar por esse desconforto para que eu alcance esses benefícios que a gente está falando, do bem-estar, da redução da ansiedade, da baixa da pressão arterial. Eu vou precisar enfrentar tudo isso, entende? Para que eu possa ficar bem. Então, assim, falando de Jesus, não deve ter sido fácil para ele, né? Então, assim, se ele já tinha essa missão, sabia o que ia acontecer com ele, né? Todo o processo que ia acontecer com ele, com certeza ele deve ter ficado ansioso. Mas ele estava se preparando para aquilo, através desses momentos de prática. Então, todo mundo pode praticar isso de uma forma simples. E o que eu sugiro para as pessoas fazerem? Escolhe um horário específico para fazer isso. Toda hora eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, me sentar na cama, respirar e prestar atenção. Antes de dormir, mesma coisa. Eu não quero fazer isso nesses horários. Coloca um timer no celular, vai despertar o celular, e é aquele horário que você vai pausar, vai fazer o que precisa fazer ali. E, João, você bateu... suscita tantas outras questões e vertentes, dá pra gente conversar, que o tempo é pouco, mas uma questão que é muito visível, os próprios especialistas, e acredito que você vai concordar. As pessoas buscam no outro o que às vezes ele não dá para si próprio, busca a presença do outro, sendo que a melhor presença é de si próprio. Né? Então eu penso que a meditação é uma forma de ficar... Você já falou, talvez esteja sendo repetitivo, né? Meditar é ficar consigo mesmo, isso. Olhar para si mesmo e encontrar, isso não é onipotência, não é arrogância, não. Mas buscar em si mesmo, né, João? Porque eu acho que o maior nutriente deve partir da gente mesmo.
né? Quando, na verdade, parece que a sociedade contemporânea, ela busca cada vez mais no outro o que ele tem nele mesmo, né? Talvez falta desenvolver, né? Se a gente para para prestar, o que você está dizendo é muito real. Se a gente para para prestar atenção em rede social, por exemplo, a rede social é a gente observando a vida do outro o tempo inteiro, né? E aí esse outro falando que aquilo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, não presta, né? Que eu tenho que comprar o curso X, comprar a roupa Y, fazer a coisa X para ser melhor ou para ter qualquer coisa, né? Então, quando eu não me conheço, eu vou acreditar nessas coisas, né? Então, tudo que falar assim, o seu inglês não tá bom, então eu vou comprar um curso de inglês. Você tá gordo, ou você tá magro, ou você tá com tal problema de saúde, então você tem que fazer esse X, tem que fazer essa dieta, tem que fazer aquilo. Gente vendendo coisa tá o tempo inteiro, em todo lugar, né? Então, quando eu me conheço, eu vou ver aquilo e vou falar assim, isso aqui não me serve. Ou isso aqui tem um fundo de verdade, mas eu não preciso me deixar abater por causa disso, né? Então, eu vou prestar atenção em mim e saber o que é bom e o que não é bom para mim. Eu vou ter, não gosto dessa palavra, mas um autocontrole, né? Eu vou ter autoconsciência e vou falar assim, tá, é um pouco disso, eu vou atrás, vou fazer o que precisa fazer, ou então eu vou falar assim, talvez eu preciso ficar mais um tempo comigo mesmo, né? E a maior dificuldade das pessoas é, de fato, desligar desse mundo externo, né? Das notícias, do que está acontecendo, querer saber, porque a gente quer controlar, né? E eu mesmo, Alderi, já faz muito tempo que eu não assisto notícias, assim, telejornal, esse tipo de coisa. Por quê? Eu me considero uma pessoa sensível, então tudo que acontece eu fico agitado com aquilo. Então, se eu não tenho controle, se eu não posso fazer nada sobre aquilo, para que eu vou sofrer? Então, eu fico um pouco alheio do caos, do que está acontecendo, e eu foco no meu processo, naquilo que me cabe, entende? Claro. Talvez seja um pouco difícil para algumas pessoas compreenderem isso, né? É uma escolha de vida, né? Ô, João, uma das bases desse trabalho que eu desenvolvo há 29 anos, incluindo desde a época do jornalzinho, que foi o precursor, foi o embrião da revista, né? Uhum. Uma das bases, ou a base principal, é a prevenção de doenças por meio da boa informação. Ótimo. Dá pra gente supor que a meditação, considerando aí as características que você citou, dá pra gente presumir que a meditação é uma forma também de prevenir doenças emocionais, psíquicas e físicas também. Com certeza. Eu atendi há algum tempo um cardiologista, e aí, quando eu mencionei para ele dos cursos de meditação, ele falou assim: olha que legal você falar isso. Desde 2019, a meditação foi colocada nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, os cardiologistas, eles têm a diretriz para indicar para as pessoas a meditação como uma prática, uma intervenção não medicamentosa para tratar problemas cardíacos. Por quê? Porque foi observado nessas pesquisas todas que um dos benefícios da meditação é baixar a frequência cardíaca, que a pessoa ela respira melhor, né? Então, a respiração está na chave de tudo, né? Não o controle, mas como eu vou respirar, né? Se a respiração é curta e rápida, vai gerar angústia, vai gerar ansiedade, a capacidade pulmonar é menor e o coração tem que bater muito mais rápido. Quando eu respiro mais calmo, mais pausado, mais profundo, eu estou nutrindo todo o meu corpo com oxigênio. Eu estou mantendo uma frequência cardíaca mais baixa. O coração precisa trabalhar muito menos. Então, eu vou reduzir o cortisol automaticamente, que é o hormônio do estresse. Vou aumentar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né, da felicidade. E com isso, vai baixar a pressão, a pessoa vai ficar mais calma, a pessoa vai ficar mais tranquila. Né? Então, a gente está falando de emoções mesmo, né? A pessoa vai ficar mais calma, mais tranquila. E isso vai fazer o quê? Uma pessoa mais bem-humorada. Não é melhor conviver com uma pessoa bem-humorada do que com uma pessoa que está irritada o tempo inteiro? Então, a gente vai tendo, assim, uma cascata de benefícios, né? A pessoa começa a melhorar consigo mesma, né? Bem-estar, saúde, os hormônios se regulam e a pessoa começa a ficar mais bem disposta, mais animada, bem-humorada. Com isso, ela melhora os relacionamentos dela. A gente pratica na meditação também uma questão da autoempatia, né? Que é o que a gente estava falando, né? Puxa, eu errei isso. Em vez de eu ficar me punindo, eu vou ser empático comigo mesmo. Quando eu consigo ser empático comigo, ser bondoso, né, gentil comigo mesmo,
eu consigo ser gentil com as outras pessoas. Lembra quando eu falei para você assim, não é pessoal? Então, uma pessoa que é agressiva com os outros, ela é agressiva consigo, entende? Então eu sei, poxa, essa pessoa, ela tá guardando muita coisa aí dentro. Então isso é dela, isso não precisa reagir. É claro que às vezes a gente fica reage, é normal, né? Mas quando eu tô prestando atenção nisso, eu consigo ter empatia com isso que tá acontecendo. Igual você falou, não precisa julgar um caso isolado, né? É aquela situação. E, inclusive, você perguntou sobre a questão dos medicamentos, de saúde, prevenção. A meditação tem estudos que comprovam a redução de problemas de dores crônicas da pessoa que pratica a meditação. Exatamente por isso, porque ela vai baixar esse estado de alerta, adrenalina, cortisol, tudo isso. Então, assim, eles fizeram estudos e eles perceberam que a pessoa que tem problema de dores crônicas, deixa eu ver minha colinha aqui, eles perceberam uma redução na intensidade da dor. Algumas pessoas deixaram de tomar medicamentos que tomavam para as dores crônicas e eles também perceberam que a qualidade de vida melhorou porque estão sentindo menos dor, né? Então, assim, uma pessoa que sente dor o tempo inteiro, com certeza vai ser uma pessoa irritada. Afeta tudo a qualidade de vida, Afeta a qualidade de vida dela. Emocional dela e de quem está convivendo com ela, né? É verdade. Então, esse é um dos benefícios que a gente pode perceber quando a pessoa pratica meditação e ela tem tudo isso que a gente está falando. E aí, por último, a gente falou mais basicamente sobre isso, né, na nossa conversa toda, é essa questão do autoconhecimento. Eu me conhecer e eu saber o que é minha responsabilidade, o que é a responsabilidade do outro, e eu saber que eu não preciso me punir o tempo inteiro, e eu também não preciso ficar punindo o outro o tempo inteiro. Claro. A lição dele ele vai aprender com as escolhas que ele fizer. A minha responsabilidade é aprender com as minhas escolhas. Com certeza. E a meditação me ajuda como pessoa e ajuda você e todo mundo que está assistindo a aprender isso sobre si mesmo. Tá certo. João, eu não imaginava que esse tema ia render tanto assim, tá? Já estamos caminhando para o final, tá? Fica à vontade e já fica o convite aqui para um novo bate-papo. Mas o de hoje já foi, tá bom? Tá bom. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Quero convidar a todos. Se esse assunto interessa a você, o Alderi tem aqui as minhas redes, acho que vai ser disponibilizado também, né? Para que vocês possam procurar. A gente tem cursos em grupo, dá aula presencial também de meditação online, para que você possa aprender e desenvolver essa técnica também. Tá certo. Recado bem dado, né? Opa, com certeza. João, boa noite para você. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com você e nos encontramos em breve. Valeu. Tá bom? Obrigado, querido. Um abraço. Até mais. Outro. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até quarta.